Nós estamos vivendo dias de muita correria, né? E nós temos corrido bastante. Estava conversando com o Paulo antes do culto um pouco. Nós estávamos justamente comentando sobre isso. Como a gente corre, né? E é o dia todo, a gente acorda desde cedo até o final da noite. E nós temos uma série de atividades, é escola, é trabalho, é filhos, é casa, enfim, é muita coisa. Nós estamos vivendo dias assim que o corre é absurdo. Eu creio que você já deve ter ouvido alguém dizer assim que as 24 horas do dia são poucas para você. Quem já ouviu essa expressão? Que as 24 horas do dia são poucas. O dia devia ter 26, o dia devia ter 28 horas, porque só as 24 horas é muito pouco. Mas, irmãos, nós estamos chegando num momento em que as pessoas estão desesperadas por fazer mais. E elas entram nessa ciranda de correr. E eu vejo às vezes algumas coisas, eu não vou confessar aos irmãos que eu sou um tanto limitado com essa questão de tecnologia. E eu fico assim, irmãos, eu acho maravilhoso quando eu vejo alguém na rua, andando, e ao mesmo tempo passando mensagem no celular, e digitando e conversando com alguém pelo celular. Eu fico assim, parecido quando eu vejo lá em casa, irmãos, nós tivemos que mudar algumas coisas, porque as meninas conseguiam estudar e conversar no MSN ao mesmo tempo, irmãos. Eu acho assim, é fantástico isso. Eu não sei como ele consegue, mas elas faziam tudo ao mesmo tempo, era tudo junto. E aí na hora que eu chegava perto lá e tinha vários nomes, eu falei, mas como é que você consegue conversar com todo mundo? Não, pai, eu estou estudando. Eu falei, olha, eu não consigo. Então são coisas assim, irmãos, e a correria vem assim atrapalhando, vem entrando no nosso ser, sabe? Facebook é um negócio incrível, né, irmãos? Eu entro, às vezes algumas pessoas, eu estou lá no Face e aí aparece lá, fulano quer falar com você, né? Só que quando aparece isso, irmãos, eu já desliguei, porque eu não consigo acompanhar aquilo. Então eu solto, eu deixo para trás, eu vou deixando porque é muito agitado. E tem pessoas com muita facilidade e entram nessa ciranda com uma facilidade maior ainda. E correm, e as mentes ficam assim a 1000 por hora. Acontecem coisas, as situações estão aí. Irmãos, hoje a gente fica sabendo que houve um problema em alguma cidade instantaneamente. Às vezes a gente fica sabendo notícias, irmãos, muito rapidamente. E assim, isso tem sido uma constante e tem levado as nossas mentes a funcionar de uma forma muito rápida. E o que eu gostaria de ponderar com a igreja hoje, que eu gostaria de conversar com a igreja hoje, é que toda essa rapidez, toda essa tecnologia, todas essas coisas que tem nos cercado, que tem nos levado a estar produzindo muito, e correndo muito, e trabalhando muito, e conectados diariamente, e falando, e conversando. Eu vou dar só um exemplo, irmãos. Não é só com a tecnologia. Eu tenho uma prima da Vânia, irmãos, e quando eu vou na casa dela, eu saio de lá meio atordoado. Ela consegue conversar com 4 pessoas, 4 assuntos diferentes ao mesmo tempo, irmãos. E eu nunca sei se ela está falando comigo ou se ela está falando com o outro, entendeu? Então eu falo para a Vânia que toda vez que eu saio de lá, eu saio meio atordoado. Mas tem gente que está, sabe, irmãos, entrou nessa questão, e entrou nesse movimento, entrou nessa correria, e está depositando a sua vida ali, está passando o seu tempo ali, e está correndo, está mergulhado nesses vai e vem, e muito rapidamente. E o que eu gostaria que nós pudéssemos assim estar falando hoje, irmãos, eu gostaria que você, que vive nessa correria, pudesse agora junto comigo, nós pudéssemos dar uma pausa. Aperta lá a tecla pausa. Ainda existe essa tecla, né? Acho que ainda existe, né, irmão? Se não tirar, ela deve estar por lá aí. Talvez ninguém saiba onde ela está, mas ela está lá. Aperta a tecla pausa. E eu gostaria de conversar com você sobre 3 coisas, 3 fatos bíblicos que são importantes para a nossa vida e que não podem ser deixados de lado. Diante de toda a correria, diante de toda a situação que nós vivemos, apesar de vivermos assim conectados e correndo, nós não podemos perder esses 3 fatos bíblicos. E nós não podemos deixar que eles saiam do centro da nossa mente. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 17, versículo 24 ao versículo 28. Atos, capítulo 17, versículo 24 ao versículo 28.
28. Atos 17, 24 a 28. A palavra de Deus nos diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. O primeiro fato bíblico que eu gostaria de conversar com a igreja hoje é que Deus nos criou. Seja sincero no seu coração hoje, agora. Quantas vezes durante a semana você se lembrou que Deus te criou e que Ele tem cuidado de você? Quantas vezes você parou essa semana para refletir que Deus te formou? O salmista diz que Ele nos conhece desde o ventre das nossas mães. Quando estávamos sendo formados, Ele já nos conhecia. Quantas vezes nós paramos, irmãos, e voltamos os nossos pensamentos a esse Deus que estava lá no princípio, lá no começo da humanidade, nos formou, zelou de cada um de nós. Irmãos, quantas vezes nós nos voltamos para agradecer a Deus por Ele ter nos criado perfeitos, por ouvirmos, por vermos, por andarmos, por termos ao nosso lar, por Ele ter criado tudo aquilo que precisamos. Quantas vezes nós paramos durante os últimos dias para observar que Deus tem dado ar para que nós pudéssemos respirar? Deus tem suprido-nos com alimento. Deus tem dado um teto para cada um de nós. Deus tem nos dado uma cama. Deus criou a mim e criou todas as coisas para que eu pudesse viver bem. Irmãos, a correria do dia a dia, a busca desenfreada por notícias, por dinheiro, por situações das mais diversas, tem nos feito nos distanciar de algo que é essencial para nós, irmãos. Deus nos criou e todas as coisas provêm das mãos de Deus. E é dessas mãos, irmãos, é por essas mãos que nós estamos aqui hoje. E é para Ele que nós estamos aqui, para louvá-lo, para engrandecer o seu nome, para buscar a sua face. Deus nos criou e Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem olhado pela minha vida, pela sua vida. Eu queria que agora você fosse para outro texto bíblico. Está em 1 João, capítulo 4, verso 19. 1 João, capítulo 4, verso 19. Amém? Amém. É um versículo lindo, maravilhoso. Pena que poucas vezes nós paramos para estudar. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Segundo fato bíblico, irmãos, Ele nos criou, Ele tem cuidado da sua criação. E o segundo fato, Ele nos ama. Ele nos ama. Toda correria, toda agitação tem nos levado, irmãos, para uma corrente de só nos aproximarmos de Deus para pedir, de só nos apresentarmos a Deus para buscar os seus favores. A agitação do dia a dia, irmãos, tem nos feito deixar passar o tempo da adoração. E nós só estamos tendo um tempo para Deus, que é o tempo de
estamos buscando os seus favores, estamos buscando as bênçãos, estamos buscando algo para a nossa satisfação pessoal. Queridos, Deus nos ama, e isso tem que estar no nosso coração, no momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir. Essa verdade tem que ser marcante nas nossas vidas. Deus nos ama. Quantas pessoas, quantos suicídios, quantas mortes por falta de amor existem aí fora hoje? Quantas pessoas dando cabo da sua própria vida porque não conhecem essa verdade básica, que Deus ama? Quantas pessoas têm entrado em depressão por sentirem solidão? Irmãos, Deus preenche o vazio do amor em cada um de nós. Deus preenche o nosso íntimo. Deus satisfaz o nosso coração. Mas para que isso tudo aconteça, irmãos, nós precisamos reconhecer que Ele nos criou, que Ele cuida e Ele ama. As pessoas têm se distanciado de verdades básicas. É aquele tipo de situação assim, irmãos, você para no posto para abastecer, você dá a chave, automaticamente, e nem fala se você quer gasolina ou tem álcool, porque hoje em dia o carro é flex para qualquer coisa que ele funcione. Nós estamos vivendo no piloto automático, estamos deixando a coisa correr, estamos deixando a coisa, sabe, passar, estamos nos desligando, irmãos, de verdades profundas, de verdades que deveriam estar arraigadas dentro de todas as pessoas, não apenas dos cristãos, mas de todas as pessoas, porque todo homem sabe que Deus os criou. Por mais que isso aconteça, todo mundo no fundo sabe que Deus criou, que Deus ama. Amados, nós precisamos estar voltando os nossos olhos e parando com a correria. Eu gostaria que você agora fosse para Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Que é um versículo muito conhecido. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus criou, Deus ama. E o terceiro ponto que eu gostaria de chegar hoje com os irmãos: Deus quer relacionar-se com cada um de nós. Deus quer relacionar-se. A gente vai ficando preocupado com os filhos, principalmente, quando a gente vê que eles estão muito tempo no computador, eles estão muito tempo no videogame, ou qualquer coisa nesse sentido. Com os pais, normalmente, ficam preocupados nesse sentido, porque de repente toda a atenção deles é voltada para aqueles instrumentos, para aqueles equipamentos. O videogame, a televisão, o computador tem um poder de roubar o relacionamento pessoal. Amados, Deus quer relacionar-se com você. Deus quer tratar intimamente com você. Deus quer sentar com você, bater um papo, entrar dentro do teu coração, visitar a tua intimidade. Deus quer te ouvir. Deus quer saber os seus motivos de alegria. Deus quer saber os seus motivos de preocupações. Deus quer saber como foi o seu dia. Deus se interessa por você. Mas a correria tem nos deixado mais próximos de uma máquina do que de Deus. Até mesmo a família, os pais, os irmãos, têm se desligado. Cada um leva a sua vida e é cada um por si.
Cada um por si, cada um cuida do que é seu. Cada um cumpre apenas com o que acha que tem que cumprir. E esquece do relacionamento, irmãos. O bispo ele falava aqui agora há pouco, como foi bonito ver os adolescentes indo até o hospital visitar o Mateus. Irmãos, quantas vezes nós deixamos oportunidades tão especiais de fazer como eles fizeram hoje, de estar juntos, de nos relacionarmos, de nos aproximarmos, de estarmos conversando. Hoje pela manhã no encontro de pastores, uma das questões que o pastor Nelson colocou é: conversem, dialoguem, se aproximem, estejam juntos, caminhem juntos, troquem experiências, vivam intimamente, porque se nós não sabemos fazer isso aqui, irmãos, nós não vamos saber fazer isso também com Deus. Nós estamos nos isolando, e o mundo caminha para que todos nós fiquemos isolados, distantes, alheios a carinho, alheios a sentimentos, alheios a emoções, alheios ao companheirismo. As situações caminham, irmãos, para que eu possa fazer tudo na minha casa. E eu estou lá e eu resolvo e pronto, e deixo passar. Queridos, esse versículo de Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta da sua casa, eu quero entrar na sua casa, diz o Senhor. Eu quero me sentar com você. Eu quero me relacionar com você. Eu quero estar à mesa com você. Eu quero conversar com você. Eu quero viver com você. Mas a correria tem nos roubado isso. E eu gostaria que nessa noite você pudesse aí buscar no seu coração. Que Deus te criou, que Deus te ama, e Ele quer estar ao teu lado, Ele quer se relacionar. Amados, nós não podemos ter encontros com Deus apenas aqui na igreja. Nós não podemos compreender um relacionamento que possa, por máximo, aqui 2 horas do culto do domingo à noite, ou alguns, ou um pouco mais que vem à escola dominical, outros talvez um pouco mais, porque vão num culto no lar, mas e o resto do tempo? Nós estamos desligados, nós estamos com a nossa mente correndo. Queridos, eu vou ser franco em dizer quantas vezes eu não cheguei na igreja, sentei, e de repente eu me vi pensando em coisas lá fora. Eu estava pensando no que eu tinha que fazer amanhã, eu estava pensando na minha preocupação, o que eu tinha que resolver em casa, o que eu tinha que tratar. Irmãos, eu estava alheio a Deus. Quantas vezes, eu tenho certeza que você já viveu isso também. Quantas vezes você se viu aqui participando do culto, e de repente o celular toca, e aí você sai, e você começa a prestar atenção na sua conversa, e Deus, deixa lá. Quantas vezes, irmãos, nos pegamos nos distanciando daquilo que é essencial para as nossas vidas, daquilo que move os nossos corações, daquilo que produz vida, daquilo que nos traz a verdadeira alegria. Quantas vezes nos distanciamos, irmãos, da esperança do novo na presença de Deus? Porque o que basta para nós é estarmos aqui, nesse movimento, nessa doideira. Quantas vezes, irmãos, deixamos a comunhão para trás? E basta mandar um recadinho aí. E eu acho interessante porque a gente manda e-mail, a gente não sabe se a pessoa respondeu, se não respondeu, se viu, se não viu. E é um relacionamento frio, é um relacionamento distante. Enquanto que Deus não quer isso. O Senhor quer festa na adoração, o Senhor quer festa no seu povo, o Senhor quer uma igreja que participe, uma igreja que vibra, uma igreja dinâmica, uma igreja que sai do seu lugar, que executa amor pelo próximo, uma igreja que busca os dons do Senhor sobre a sua vida, uma igreja que não tem medo de gozar das bênçãos de Deus hoje, uma igreja que acredita que o Senhor hoje está aqui para fazer diferença nos nossos corações.
uma igreja que sorri, uma igreja que se alegra, porque o Espírito do Senhor está aqui. Não existe nada mais maravilhoso do que isso, porque de eternidade a eternidade, o Senhor está aqui no meio do seu povo. O Senhor está aqui fazendo diferença. Ele não marcou encontro com a gente às 6 horas da tarde, 9 horas nós vamos embora e acabou. Mas Ele está aqui. Ele está aqui para agir. Ele está aqui para caminhar junto conosco. Ele está aqui para abençoar a nossa casa, abençoar o nosso emprego. Ele está aqui para compartilhar todas as nossas alegrias. Ele está aqui porque Ele nos criou, Ele nos ama e Ele quer estar próximo a nós. Ele está aqui porque Ele quer me usar, Ele quer usar você. Amém. Para que o seu nome cresça e para que as pessoas recebam Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Ele está aqui para fazer diferença. Tem muita gente, irmãos, que está perdendo questões importantes. Muitos de nós estamos nos afastando daquilo que produz vida. O Senhor hoje Ele nos chama a atenção, Ele nos traz até a sua presença, e Ele, com todo o seu amor, nos envolve e nos convida para entrarmos diante de sua presença. Ele nos chama para vivermos intensamente a sua presença. O Senhor hoje está aqui, irmãos, falando comigo e falando com você. Talvez, para alguns irmãos, tudo que eu estou falando aqui já seja a sua forma de ver. Você está próximo a Deus. Talvez para alguns, o Espírito Santo de Deus esteja mexendo para que se volte ao primeiro amor, para que volte os seus olhos àquilo que produz diferença. Talvez para outros, o Senhor esteja trabalhando de forma a quebrantar corações. Eu não sei de que forma Deus está agindo com você, mas eu sei que Ele tem diferença para fazer no nosso meio hoje. A palavra do Senhor nos chama a atenção, porque Ele era, é e sempre será Senhor. A palavra do Senhor nos chama a atenção, porque nós não queremos, irmãos, viver de costumes ou viver de mesmice. A vida cristã não pode ser uma mesmice, uma rotina. A vida cristã tem que ser um constante prosseguir, caminhar, avançar, crescer. A vida cristã tem que dar passos largos em direção à presença do Senhor. O Senhor nos chama porque não basta para Ele que os bancos estejam cheios. Ele quer ter um povo seu. Homens, mulheres, adolescentes, crianças, que estão dispostos a fazer o melhor na sua obra. Que estão dispostos a caminhar com Ele para onde Ele mandar. São dispostos a fazer, entregando a sua vida, os propósitos dele. O Senhor nos chama, irmãos, porque nós não podemos deixar passar, não podemos deixar que as situações que estão aí fora venham cobrir a santidade do Senhor, venham cobrir a glória do Senhor, venham cobrir a majestade de Deus sobre os nossos corações. Eu gostaria de orar com a igreja hoje nesta direção. Deus te criou, Deus te ama,
E Ele quer relacionar-se com você. Eu gostaria de orar com você, pedindo que o Senhor nos perdoasse as muitas vezes que temos colocado Ele em segundo lugar na nossa vida. Gostaria de orar com você, pedindo para que o Senhor esteja penetrando no nosso coração, na nossa intimidade, esteja conhecendo a nossa vida. Gostaria de orar com você, pedindo para que o Senhor nos use na sua obra. Eu li um livro há um tempo atrás, um livro bem interessante, que contava a história de um homem. E esse homem, durante muito tempo, ele cresceu na igreja, ele vivia na igreja, a família dele era cristã, mas ele viveu algumas situações, viveu alguns problemas na sua vida. E ele foi deixando que esses problemas o preenchessem o seu coração, fossem tomando conta da sua vida. E essas situações, irmãos, acabaram por fechar a porta da sua intimidade. Ele continuava na igreja, ele participava da igreja, ele vinha à igreja, trazia sua família à igreja, mas a sua intimidade era fechada. Ele não se abria. E quando alguém chegava perto dele, queria conversar, sabia das lutas que ele tinha passado, queria trocar alguma coisa com ele simplesmente se levantava, saía, ele fechava-se. Ele não permitia que ninguém chegasse muito próximo a ele. Ele vivia só de bom dia, até logo, tchau. Ele não tinha amigos. E mesmo as suas orações a Deus eram: Senhor, obrigado pelo alimento e amém. Obrigado e amém. E ele não permitia que mais nada penetrasse no seu íntimo. Até que no momento ele foi levado a se confrontar. Deus chegou e colocou diante dele e tratou o seu coração. E o Espírito Santo falou ao seu ouvido: você precisa se abrir, você precisa ser restaurado, você precisa se voltar a mim novamente. Eu te amo. E ele diz no livro que ele ouvia algo assim: eu tenho saudades daquele homem que eu conhecia, que era aberto, que buscava, que caminhava, que estava disposto a fazer a minha obra. Eu tenho saudades daquele homem que me adorava e que punha o seu coração diante do meu altar. Eu tenho saudades. E isso foi incomodando o seu coração, até o momento em que não resistiu. Ele se quebrantou. Ele se quebrantou, ele abriu a porta. Ele disse: Senhor, o Senhor me criou, o Senhor me ama. Senhor, eu não posso fugir da tua face. Eu tenho que estar diante da tua presença. Eu quero viver intimamente contigo. Senhor, eu vivi essas lutas. Ele foi citando cada uma das lutas que ele travou. E Deus restaurou. Ele foi abençoado. A alegria voltou. Novamente ele passou a ser usado por Deus. As coisas começaram a acontecer. E ele parou e olhou e disse: quanto tempo eu perdi deixando a porta fechada para Deus. Deus quer entrar na tua casa hoje. Deus quer estar na tua intimidade hoje. O Senhor quer estar do teu lado hoje. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós estamos na tua casa e o mover é Deus, a bênção é tua. É o Senhor que opera em cada um de nós. É o Senhor que faz a diferença. É o teu Espírito, ó Pai.
que nos incomoda, que nos lapida, que nos distribui dons. É o Teu Espírito que trata do nosso ser. Senhor, nessa noite eu quero colocar a minha vida, a vida da Tua igreja diante da Tua presença. Ó Deus, realiza a Tua obra. Amém. O porquê que o Senhor nos faz relembrar essas questões sobre a criação, sobre o Teu amor, sobre o nosso relacionamento contigo, ó Deus, eu não sei. Eu sei que o Teu Espírito está aqui. E Ele tem poder para fazer diferença nas nossas vidas. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor quebrante os corações endurecidos, que o Senhor nos aproxime da Tua paz, que o Senhor estenda os Seus olhos de misericórdia sobre cada um de nós. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que hoje seja uma noite de restauração na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. Usa, Senhor, esses vasos que aqui estão. A começar de mim, Senhor, se existem vasos que precisam ser quebrados e moldados novamente, Senhor, eu quero dizer, eis-me aqui, Senhor, faz a Tua obra conforme seja o Teu querer. Senhor, modela-nos. Eu quero apresentar diante do Senhor as nossas vidas. Olha, Deus,